Vamos para o capítulo de número 19, verso 22. Juízes, né? Claro, capítulo 19, versículo 22. Ainda falando do declínio moral, tá? Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, os homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Olha a expressão, né? É a mesma. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhantes mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha, virgem, e a concubina dele, tirarei para fora, humilhai-as, e elas, né? E fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles o cercaram, e conheceram, melhor dizendo, e eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Verso 27. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou na sua concubina, e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde os dias que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso no coração e considerai e falai. Então olha só, o maior escândalo, né? A maior corrupção moral que houve, eles reconheceram isso desde que saiu do Egito até aquele momento. Então só para a gente entender como que estava. E aí a gente vê o que segue aqui depois, ó, né? Capítulos 20 e 21. Então começou uma guerra civil, quando as tribos tentaram punir a multidão, né? E aí a gente percebe aqui até que soluções sociais elas não têm efeito não. Então eles tentaram corrigir alguma coisa, aí houve quase que uma guerra, tá? Eu anotei aqui a seguinte conclusão: o triste relato do livro de Juízes conta-nos que a desobediência a Deus traz sofrimento aos homens, e é o nosso autocentrismo, né? Em nosso autocentrismo, nem sempre enxergamos as questões da vida claramente. Só obedecendo a voz de Deus é que desfrutaremos de uma vida nova e abençoada. Então essa é a conclusão que eu tirei aqui do livro de Juízes. Mas como a gente tem um tempo, deixa eu discorrer aqui em alguns outros pontos, tá? Juízes, ele não nos conta só da maldade desses homens, né? Mas também declara a bondade de Deus. Então a gente vê toda esse pecado, maldade e tudo mais. Mas vamos tentar enxergar aqui no livro de Juízes a bondade de Deus a despeito da maldade dos homens. Irmãos, isso aqui eu acho tão interessante, né? A gente enxergar esse Deus, como pode esse ser tão bom, tão santo, tão perfeito, lidar com esses, ainda exercer amar, né? Exercer a misericórdia, se relacionar com a sua graça com essas pessoas. E eu falo assim, essas pessoas, mas somos nós, né? Não tem diferença nenhuma. Eu estou falando aqui humanidade, né, irmão? Que aqui está exemplificado na nação de Israel, que era o povo de Deus. Então olha só, se o povo de Deus tem essa característica, imagina os demais que, né, não professam Deus e tal. Apesar que isso nunca foi uma garantia de nada, né? Até hoje. Então, tá na igreja, falar que é de Deus, isso nunca, irmãos, quis dizer muita coisa, não. Então, porque a gente vê na história, e aqui Juízes acentua mais isso, né? Que o que quer dizer que eu sou de Deus? O que quer dizer que eu vou na igreja? O que quer dizer que eu professo que Deus é Deus? O que isso quer dizer? Se a minha vida não reproduzir isso, então não quer dizer nada, né? Então, a gente, muitas vezes, a sociedade já se enganou, né? Que aqueles que frequentam a igreja eram tudo pessoas assim, né, de Deus mesmo. E a igreja é um lugar público, né? Que tem pessoas
que elas são de fato convertidas, salvas, maduras, santificam a sua vida, e tem outras pessoas que são religiosas, têm contato com a religião, frequentam a igreja, parecem ser pessoas de Deus, mas interiormente não são, e mostram isso na prática também, muitas vezes. Aí eu separei 3 aspectos aqui da natureza de Deus que se destacam em particular, tá? Se vocês quiserem anotar, a justiça de Deus é um aspecto da natureza de Deus aqui, a justiça de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus, tá? 3 destaques aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir, se der tempo, claro, né? A justiça de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. A justiça de Deus. O livro começa com a história do encontro bem-sucedido das tribos de Judá, né, e Simeão, com o rei pagão Adoni-Bezeque. Se a gente ler lá o capítulo 1, voltando lá no capítulo 1, vamos lá folhear para voltar lá. Então o capítulo 1 vai falar isso aí, que houve lá esse rei pagão e o outro lá, um encontro das tribos e tal. Começa aí. Ele havia sido terrivelmente cruel com seus inimigos no passado dos anos, e o mesmo castigo que infligiu sobre 70 diferentes reis lhe veio também, né, no momento. Capítulo 1, verso 1 ao 7, vai dizer isso aí, ó. Ele reconheceu que Deus tinha retribuído o tratamento severo que dispensava a outros. Nenhum homem pode esperar ser cruel com os outros e sair impune, né, por fim. O juízo de Deus recairá sobre as pessoas impiedosas. Aí, irmãos, eu quero ler com vocês alguns textos, tá? Para a gente estar concluindo aqui. Gálatas, capítulo de número 6, versículo número 7. Estou enfatizando aqui a justiça de Deus, que é mostrada aqui no livro de Juízes, nesse capítulo 1. Capítulo 6, versículo de número 7, a gente vai ler. Vocês querem anotar alguns versículos para ler depois em casa? Que eu anotei um bocado aqui, né, para a gente ganhar tempo. Então anotem aí, depois a gente lê junto um ou dois deles, tá? Então o primeiro é Gálatas capítulo 6, verso 7, né? Que eu ainda consigo puxar na memória aqui. Podem anotar também Romanos capítulo 2, versículo 16. Todos esses versículos vão falar da justiça de Deus, tá? Então Romanos 2, capítulo 2, verso 16. Ainda em Romanos capítulo 12, versículo 19. Apocalipse capítulo de número 20, verso 11 até o 15, outra referência aí para vocês lerem. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao versículo 15. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 9, eu acho que esse aqui eu vou ler com vocês. E também 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 1 ao 9. E também 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao versículo de número 13. Então, bom, Gálatas 6 e 7 vai dizer que Deus, Ele não se deixa escarnecer, né? Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, esse é o texto de Gálatas 6 e 7, ainda consigo puxar na memória. Eu quero ler com vocês o 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 9, falando ainda da justiça de Deus, só para a gente enfatizar algo que a gente tem ouvido bem pouco, né? Na minha experiência, pelo menos aí, de contato com a igreja, com os irmãos, pregação, pregadores e livros e etc. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou, olha que coisa forte aqui, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus julgou, mas havendo-os lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, não perdoou o mundo antigo. O que é esse mundo antigo aqui? É o mundo antes do dilúvio, tá? O mundo antigo aqui que Pedro se refere é antes do dilúvio. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça,
com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, Deus julgou a humanidade, só preservou 8, né? 8 pessoas, irmãos. Da humanidade Deus trouxe o juízo, tá? Verso 6. E condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esses justos, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, né? Pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O que Pedro traz aqui, Deus, ele preserva os justos, né? Ele é justo, ele preserva os justos, só que aqueles que vivem impiamente, Deus também irá julgar. Irmãos, há duas facetas que a gente fala do caráter de Deus. Deus, ele é amor, ele é bondoso, ele é misericordioso. Só que Deus também, ele tem, por ser santo, ele não pode fazer, e por ser justo, né? Ele não pode fazer vistas grossas à injustiça e ao pecado e à maldade. Deus, ele irá julgar toda a maldade humana, mais cedo ou mais tarde. Nessa vida e principalmente na futura, que ninguém vai escapar. Se alguém escapar de alguma maneira aqui, a eternidade aguarda, né? Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. É o que diz o hino antigo, né? Pregadores de rosas, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Isso aqui é do tempo da lei, viu, Emerson? Essa música aqui, ó. Noé cantava, antiga, meu irmão. Mas tinha, né? Tinha essa ênfase muito antes. Eu acho que assim, há um desequilíbrio de tempo em tempos, né? Pelo menos que eu percebo, posso estar enganado na minha avaliação, mas às vezes se pega muito esse lado de Deus punitivo, esse lado de Deus assim, né, muito que vai cobrar mesmo o pecado do homem, e às vezes a gente vai para um exagero, né? Não, Deus é amor, e também calma aí, Deus não vai cobrar tanta coisa assim. São desequilíbrios, né, daquilo que a Bíblia fala que é o caráter de Deus manifesto de duas maneiras. A bondade de Deus, Deus é amor mesmo. A vontade de Deus é restaurar, é salvar o pecador, é chamar ele ao arrependimento e que ele aceite e Deus o cure, o sare, o ressuscite e tal. Mas por outro lado, Deus, ele vai cobrar toda a maldade humana, toda a desobediência humana. Então a gente vê aqui a justiça de Deus. Justiça tem dois conceitos de justiça, né? Biblicamente falando. A justiça como, de fato, essa punição justa de Deus para toda a maldade, a retribuição justa de Deus para toda a maldade. E tem a justiça de Deus em Cristo Jesus, que inocenta o pecador. Então olha que conceito interessante que a Bíblia traz. Que a gente às vezes fala assim, eu já vi alguns irmãos, né, às vezes até orando, falando assim, Senhor, faz justiça, né? Aí, sobre tal pessoa, né? Faz justiça contra o meu inimigo. Se a gente pede isso diante de Deus, né, nessa aliança que a gente vive, é equivalente a falar assim, Senhor, inocenta o meu inimigo. Porque a justiça, no Novo Testamento em Cristo, é a justificação do pecador. Entenderam? Então Deus cobra, o pecado cobra, mas cobrou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu fui justificado, inocentado, a palavra, o sentido é esse, né? Justificado é inocentado, então eu fui inocentado. Então, se a gente deseja que Deus faça justiça diante dos nossos inimigos, a gente está pedindo, inocenta ele também, né? Porque não cabe mais esse pedido, esse desejo de que Deus puna as pessoas. A gente precisa entender que Jesus veio ensinando, por exemplo, assim, teu inimigo te fez mal, faz bem, te persegue, ora por ele, né? O teu inimigo te maldisse, bendiga ele. Está te afligindo, te ofendendo, abençoa ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está estudando o Antigo Testamento, mas a gente precisa sempre entender que o Novo Testamento ele tem uma aliança, né, em Cristo, a partir de Cristo Jesus, em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Então é diferente, mas Deus continua sendo justo, Deus continua cobrando a maldade dos homens. É por isso que aqueles que estão em Cristo são justificados, e os que não estiverem em Cristo, aí vão dar conta
dos seus pecados. É o que Pedro traz aqui, ó. Deus, ele julgou, porque sabe por que Pedro diz isso? Quando a gente vai lá para o capítulo 3, ó, aqui 2 Pedro, capítulo 3, quando a gente vai para o capítulo 3, tem um questionamento que as pessoas fazem até hoje, né? As pessoas que muitas vezes não compreendem o Evangelho, e quando a gente fala assim, ó, Deus vai julgar esse mundo aqui, viu? Deus vai pedir conta de toda a maldade. Aí os caras falam assim, desde que eu me entendo por gente que eu ouço essa conversa que Deus vai acabar com o mundo, que... Não é, irmão? Quando... falou assim, que vai se acabar a gente, né? Aí vamos ver o que Pedro, desde essa época, então não é desse tempo agora, né? Desde que eu me entendo por gente eu ouço isso. Não, é muito mais antigo, irmão. Ó, vamos aqui, a gente está falando de 2000 anos atrás. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 13. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é mentira. A gente leu aqui, que Pedro mostrou, desde o começo da criação está a mesma coisa? Tá não. Antes da criação, Deus trouxe juízo sobre os anjos. Na criação, Deus trouxe juízo sobre o mundo antigo com o dilúvio. E depois do dilúvio, Deus trouxe juízo em 2 cidades para deixar como exemplo. Então, olha só, né? Verso de número 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Ó, Pedro está mostrando, tá vendo? Ó, Deus já trouxe o juízo, ó, pelo dilúvio, pelas águas. Verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o que Pedro está comparando. Antes do dilúvio, nunca tinha chovido sobre a terra, irmãos. É por isso que aquele negócio era meio doido, né? Aquela pregação de Noé. Deus vai trazer um enchente aqui, um dilúvio. Você está doido? Nunca caiu um pingo aqui? Da onde vai vir tanta água para afogar todo mundo aqui? Está guardado, por isso que nunca caiu. Exato, porque estava guardado na terra, debaixo da terra. Os lençóis freáticos, o próprio oceano, né, irmão? E a gente está em cima dos oceanos, né? Então todo pedaço de terra está em cima do oceano. Então a gente, na verdade, é o planeta água, né? Acho que, agora me fugiu da mente, mas eu acho que 70% do planeta é água, né? Ou até mais, um negócio assim. Até se compara com o corpo, né? Vocês sabiam que o corpo humano ele é constituído de 75% de água, né? Então olha que coisa interessante, não é? O cara toma um choque, por que ele encolhe? Porque a água do corpo é sugada, né? Fica pequenininho. Não sei se vocês já viram alguém eletrocutado assim mesmo, o cara encolhe, né? Porque todas as células do nosso corpo e até dentro dos ossos, das juntas e tudo é água para todo lado. Então vamos lá, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Pedro está dizendo, ó, Deus ele não está cronologicamente contando como vocês. Faz muito tempo. Não, Deus vai julgar na hora certa. Deus não está sujeito ao tempo. O juiz de Deus é no momento exato. E para Deus tanto faz. Esperar mais alguns anos, tanto faz. 1000 anos é a mesma coisa que um dia e vice-versa. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que coisa interessante aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, da qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas nos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Pedro está dizendo, Deus julgará,
Por que Deus está fazendo isso agora? Não trouxe o juízo pleno sobre a humanidade que Ele disse que ia trazer, e Ele já deixou de exemplo que Ele é justo e que Ele não vai deixar essa maldade assim, homens ímpios e toda essa maldade humana passar em branco. Por que Ele não fez? Porque Ele é longânimo. Então, olha a justiça de Deus, mas olha a misericórdia de Deus também, né? Então, Deus quer que todos se salvem. Deus é tardio em irar-se. Então, Pedro está dizendo, Deus vai julgar, mas aproveita, porque Deus ainda está exercendo a sua longanimidade, a sua extensa paciência. Então, só para a gente entender, uma mensagem completa, irmãos, da Bíblia, completa, né? Da mensagem aí do Evangelho, tá? Então, a justiça de Deus fala sobre isso, né? Querer justificar o pecador, e quando esse pecador não aceita a providência de Deus para ser justificado, que é Cristo, unicamente Cristo, então ele vai ter que arcar com as consequências e não vai ter como pagar esse boleto não, irmão, né? Então chegar lá na eternidade e dizer assim, ó, você deve isso aqui, e aí, vai pagar? Não tem como, Senhor. Tinha como pagar? Tinha. Pagaram, inclusive. Aliás, eu paguei, é você que não aceitou, né? Teu pecado foi pago em Cristo. Ele perdoou, pagou todas as tuas dívidas. Você não quis? Você tem como pagar agora? Não tem, então. Seu trabalho era só não errar de novo. Hã? Seu trabalho era só não errar mais. Não é nem errar mais, Emerson, porque errar a gente erra. Mas é confiar de que os nossos erros, eles podem ser levados a Cristo, porque o sangue de Cristo pode nos purificar de todos os nossos pecados. É só não viver mais no pecado, né? E aí receber, porque assim, quando a gente fala assim, aceitei Cristo, o que é isso? O que a Bíblia, ela propõe, ela entende que é a aceitação de Cristo, é a sua mensagem, né? Ou seja, você vai viver agora então como Cristo, né? Você vai receber a natureza de Cristo. Você vai entregar a sua vida a Cristo. Você reconheceu que você de fato é falido e que não consegue fazer coisa alguma para agradar a Deus. Mas por causa de Cristo, aí sim Deus vai te dar os céus, te dar a vida eterna, te dar o perdão dos pecados. Então assim, ó, o que eu fiz? Eu confio na providência de Deus, que é Cristo. Então aceitar Cristo, a fé, é muito mais do que apenas essa questão de proferir, é confiar em Cristo. Eu confio em Cristo, não confio em mim, como eu disse, né, para vocês aí. Bora lá. Então eu falei da justiça de Deus, do poder de Deus também, né, que eu quero destacar aqui. O segredo do poder dos juízes é que Deus transformou a vida de homens comuns, homens covardes inclusive. Tinha uns covardão lá, né? Vocês lembram do Gideão ou não? Homens covardes, homens incapazes, e fê-los canais para seu imenso poder. É interessante que há uma ênfase, né, no livro de Juízes sobre a inadequação física, que coisa linda, ou equipamento militar simples, né, desses vencedores. Eude era canhoto, isso é uma desvantagem, capítulo 3, verso 15, só para mostrar aqui as deficiências desses caras. Esses caras não eram os caras, não, um era canhoto, então tinha dificuldade. No caso é mesmo, não? Você não é esquerdo, é canhoto, é mais. Então, vamos lá. E hoje tem uma briga, né? Quem é canhoto e quem é destro, né? Na política. Tô brincando, nada a ver. Esquerda e direita, mas vamos lá. Então, Eude era canhoto, capítulo 3, verso 15, só para mostrar a deficiência desses caras, né? Sangar, outro juiz, saiu à batalha tendo por arma apenas uma aguilhada de bois. O cara vai vencer numa guerra com um pedaço de ferro? Não dá, né, irmão? Que marca boi? Um ferrão? Capítulo 3, verso 31 está escrito isso. Embora devesse existir em Israel vários homens bem fortes, né? 2 mulheres foram usadas para levar o povo à vitória, que a gente falou aqui, ó. Capítulo 4, verso 1 e o capítulo 5, verso 31, né? Ao capítulo 5, verso 31, que vai falar de Débora e Jael. Gideão, mesmo com sua covardia, foi usado por Deus para livrar Israel. Sansão usou uma queixada de jumento na guerra. É interessante aqui que a Bíblia vai dizer a ênfase, né, que o Espírito de Deus vinha sobre esses homens. Sansão talvez seja o exemplo maior que a gente tem, né? Que é o Espírito de Deus que vinha sobre a vida de Sansão. Ele arrebentava as cordas lá, uns negócios impossível humanamente, como se fosse um fiapo queimado de linho, né? O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens.
o Espírito do Senhor vinha sobre a vida de Sansão, ele pegou os portões de bronze da cidade lá, pegou, arrancou, pôs nas costas e levou embora. Então a gente vê essa ênfase que é Deus, é o poder de Deus, né? Sempre levantando esses homens fracos, covardes, limitados. Tinham pessoas até mais habilitadas, mas Deus sempre mostrando o seu poder. Até hoje é assim, é isso que Deus faz, né? Deus capacita, os homens capacita, mas a gente precisa entender que toda capacitação humana, ela é oriunda de Deus e deve ser para a glória de Deus. Nosso cara assim intelectualmente fantástico, é por causa de Deus, e isso tem que ser levado como honra a Deus. O cara é assim, assado, faz isso, fez tal, é Deus, irmãos, é Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus, tudo deve ser para louvar a Deus, né? Então a gente tem essa lição também aqui, e a gente vê o poder de Deus sempre atuando, né? O último ponto aqui para a gente fechar, o estudo aqui do livro de Juízes, é a graça de Deus. Então nós falamos sobre a justiça de Deus, o poder de Deus, e agora a graça de Deus, né? Do capítulo 8, verso 24 a 27, é uma referência que eu queria passar para vocês, tá? O livro de Juízes não é um registro de devoção sem mácula, né? Longe disso, existem histórias aqui de pessoas que cometem erros sérios. Gideão impôs desastre no meio do povo, né, por causa de sua avareza. Isso vai mostrar o capítulo 8, verso 24 e 27. Então Gideão vacilou lá um certo tempo. Jefté, um dos juízes também, trouxe dor ao seu círculo familiar por causa de suas palavras precipitadas. Capítulo 11, verso 30 a 40. Aquele voto que ele fez lá, lembra? Da filha e tal. Então, né, por um erro dele lá. Aliás, Jefté, irmãos, era filho de uma prostituta, né? Um filho bastardo, que tiveram que chamar ele lá. Então olha como Deus vai mostrando, inclusive, né, pessoas assim que são párias na sociedade, desprezadas. Deus foi lá e falou: vou usar isso aí que vocês estão desprezando. Inclusive o pastor Roberto, agora, que ele é fruto do estudo. É? O pastor Roberto. Eu nem conheci o mãe, que nem sei se conheceu. É mesmo? Olha a mensagem de domingo aí, Emerson. Olha a mensagem de domingo vindo aí, varão. Nascidos para vencer, né? Ou os errados que deram certo. Estou te dando já o tema, varão. E olha os exemplos aqui. Jefté, é essa questão, né? Então, pessoas que... aliás, até uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás aí, nesse tom mesmo, né? Estou falando brincando, mas é uma mensagem que é muito interessante, porque você traz essa realidade de que muitas pessoas limitadas, que assim, de fato eram pessoas... nem a sociedade dava alguma coisa, Deus vai lá e reveste tudo isso, o poder dele restaura, usa essa pessoa, e através dessa pessoa faz coisas extraordinárias, né? As pessoas são ordinárias, extraordinário é Deus que através desses ordinários faz coisas extraordinárias. Vai, varão, esse é o tópico 1 da mensagem, tá? Depois você... Brincadeiras à parte, vamos lá. Sansão trouxe desgosto tanto para os seus pais, né, piedosos, como a toda a nação, por causa da sua arrogância e desejos carnais. Menino lá que tinha tudo para dar certo, Deus usou, mas namorador, promíscuo, né? Então, só para a gente ver aqui, ó, é a graça de Deus atuando na vida desses caras aí. Sansão talvez seja o exemplo mais emblemático, né, desse livro, com respeito à graça de Deus, que eu anotei aqui, tá? Apesar do seu fracasso, podemos realizar mais ainda do que antes de errarmos. O capítulo 16, eu quero ler esse último versículo aqui da aula, capítulo 16 de Juízes, verso 30. Isso aqui mostra a graça de Deus assim de uma maneira assim fantástica, irmão. Meu Deus do céu, né? Esse texto aqui traz, no meu ver, né? Capítulo 16, verso 30. Não é Jesus não, viu, irmão? Pode desligar que ele não vai falar por meio do telefone agora não. Vamos lá, capítulo 16 de Juízes, versículo de número 30, ó. E disse Sansão, aqui é o resumo da história. Ele brincou com o pecado, né? Essa é a história da vida dele, brincou com o pecado, desprezou lá mesmo as ordens de Deus, que disse para ele não fazer um bocado de coisa, ele fez, e ele pensando que Deus sempre ia, olha a ideia, né, do livro, não, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, e a Sansão, os inimigos vêm, ele saía, ia lá e vencia. Mas a última parte é muito triste o texto, muito triste, porque diz assim, a Dalila, a mulher lá, quando fez o que fez com ele, disse: Sansão, os teus inimigos vêm contra ti. Ele diz assim:
como eu fui outras vezes, assim vou derrotar esses inimigos. E o texto vai dizer assim: mal sabia Sansão que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Aí ele foi fazer alguma coisa, né? Olha o fim triste, um homem de Deus, usado por Deus, um líder da nação, cheio do Espírito Santo, agora com os olhos furados, cego. A gente está falando de um jovem, de um homem de Deus, de uma pessoa que o Espírito Santo usou assim de uma maneira extraordinária para abençoar toda uma nação. Olha a história triste. Está num palácio assim, num lugar onde estão muitos líderes pagãos. E ele é colocado numa roda de boi como um escravo assim, ó, cego. Olha a situação triste desse rapaz. Disse Sansão: morra eu com os filisteus, porque ele disse: Senhor, só mais essa vez, Senhor, me dá poder para que eu me vingue dos meus 2 olhos. Aqui é um mártir, tá? Não é um suicida, é um mártir, porque Deus concede novamente para ele, né, essa capacidade do Espírito Santo, dando a ele força. E aí o que ele faz, ele destrói, né? Tem 2 colunas principais, ele abraça uma e outra, ele pede, né, me leva aí, porque não enxergava nada, estava cego. Ele agarra uma coluna e a outra, e aí ele derruba, né? Cai aquela laje e mata todos os homens. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. Essa é a frase: e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então olha só, foi um mártir. Mas se a gente pegar aqui, né, não forçando tanto a hermenêutica o texto, mas olha só, na morte a gente consegue vencer muito mais, né? E ainda sempre há uma possibilidade, em todas as ocasiões, quando a gente recorre à graça, o perdão de Deus, Deus sempre está disposto a estar lá dando mais uma chance. Outro tema da mensagem, varão, por mês todo eu estou te dando aqui, já foi a terceira, né? Deus é Deus de segunda chance. A gente vê. Ele sabia que ele morrer também, né? Quem? Sim, mas ele fez isso por amor a Deus, porque ele queria vingar os inimigos dele, que eram os inimigos de Deus, consequentemente, entendeu? Então era um mártir, né? Ele morreu, sacrificou a sua vida. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.